Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta bem direta. Qual montadora você acha que fez história em Le Mans na década de 90? Talvez você diga que foi a Ferrari, ou que foi a Mercedes, a McLaren ou a Porsche. Mas se eu te disser que foi uma montadora japonesa que conseguiu rodar com o carro por 24 horas sem usar um pistão sequer. Um carro que logo no início dos anos 90 mostrou que com criatividade, ousadia, engenharia extrema, pode-se ganhar a maior disputa do automobilismo mundial. E senhores, a engenharia foi tanta que logo depois que o carro cruzou a linha de chegada, foi declaradamente banido de qualquer corrida a partir dali. A Mazda foi a primeira marca japonesa a vencer as 24 horas de Le Mans de uma forma nunca antes vista. E como tudo isso aconteceu, vou te contar depois da vinheta. Osso da boina na área e vamos falar de carro do jeito certo? Todo mundo concorda que a Mazda hoje é uma marca japonesa bem respeitada, com vários carros icônicos. O RX-7, o MX-5 Miata, o RX-8. Mas lá nos anos 80, não era bem assim. A marca na época parecia ser uma sombra da Honda, da Toyota e da Nissan, que já estavam dominando o mercado mundial, mas os executivos da Mazda estavam dispostos a mudar isso. Por mais que a Mazda já fosse uma grande montadora e tivesse em Le Mans desde 70, eles ficaram calados por mais de 20 anos, sendo motivo de piada entre as outras japonesas e principalmente das tradicionais gigantescas marcas europeias, que literalmente mandavam enlaçar. Simplesmente não dava para competir. Não dava para competir até que alguém lá dentro da Mazda resolveu gritar, querendo mudar essa panelinha de uma vez por todas. E foi a partir daí que nasceu um sonho. Um sonho que parecia impossível: vencer em Le Mans. Mas como vencer Le Mans contra os monstros da época? Porque não era só sobre competir, era sobre desafiar um sistema inteiro. Era sobre olhar para um ambiente dominado por gigantes e pensar: dá para fazer diferente. Porque é aquilo, senhores, se tem uma coisa que é a mais pura verdade, é que quando você decide entrar em um território onde todo mundo já sabe o que está fazendo, você tem duas opções. Ou você segue o mesmo caminho e tenta fazer melhor, ou você muda completamente a forma de jogar. E a Mazda, como queria ser diferente, escolheu a segunda opção. E esse dá para fazer diferente foi tão além que ela fez algo completamente diferente de tudo que já foi criado. Algo que só ela teve coragem de criar até hoje. Para questões de informação, o motor a combustão comum funciona através de um ciclo de 4 tempos, chamado ciclo Otto, que converte a energia química do combustível em energia mecânica, assim gerando potência e fazendo o carro andar. Tudo começa na admissão, onde entra a arma de combustível no cilindro, depois se inicia a compressão, onde o pistão sobe comprimindo a mistura, e logo depois a combustão, onde a vela gera uma centelha, fazendo o pistão descer novamente com força, gerando potência, e por fim a exaustão, onde o pistão sobe novamente e os gases são expulsos pelo sistema de escape. E esse sistema de motores são usados desde sempre nos carros, um sistema que é usado até hoje nos carros mais modernos. E a Mazda olhou para isso na década de 90 e falou: com isso aqui a gente não ganha Le Mans. Mas afinal, que raio de sistema a Mazda usou? E é aí, senhores, que entra em cena o motor rotativo. O motor rotativo, conhecido como motor Wankel, funciona de forma diferente dos motores convencionais a pistão, utilizando um rotor triangular que gira dentro de uma câmara oval para realizar ali os 4 tempos: admissão, compressão, combustão e exaustão, de maneira contínua e tudo ao mesmo tempo. E esse tipo de sistema simplesmente era genial, porque o espaço físico era menor, tinha menos peças móveis, mais leve e podia acoplar outros rotores, a fim de melhorar o desempenho. A litragem também era menor, e como ele fazia tudo isso ao mesmo tempo, em uma rotação muito maior em relação ao ciclo Otto, ele gerava muito mais potência. Só para você ter uma ideia, o motor Wankel 1.3 pode gerar mais de 250 cavalos, enquanto no ciclo Otto você precisaria de muitas vezes de um motor 2.5 para gerar a mesma potência. Isso eu digo nos dias de hoje. Imagina isso nos anos 90. Então beleza, a Mazda apostou no motor Wankel, mas assim, como esse motor tinha muitas vantagens, tinha uma desvantagem que poderia arruinar tudo: a confiabilidade.
Le Mans era uma prova que, além de ser rápido, o carro precisava ser durável, confiável. E depois de 24 horas intensas, ele ainda precisava passar pela linha de chegada. Porém, o motor rotativo não chegava nem perto de ser confiável. Na verdade, a Mazda desde 68 utilizava os motores Wankel nas corridas, porém sem grandes sucessos. E os primeiros anos de desenvolvimento dos motores rotativos nos carros da Mazda foram bem intensos. O primeiro carro a competir com rotativo foi o Mazda Cosmo 110S Coupé, nas 84 horas de Nürburgring, mas teve problemas no eixo traseiro e precisou abandonar a corrida. Em 74 lançaram o MC74 para as 24 horas de Le Mans, mas o carro quebrou antes de completar a prova. Em 82 a Mazda colocou o RX-7 para competir em Le Mans e conseguiram chegar ao final da corrida no P14. O 737C foi lançado em 85 e o motor Wankel voltou a mostrar um equilíbrio, não abandonando a corrida. Terminou a prova na terceira e sexta posição na classe C2 e por isso incentivou a Mazda a continuar com o projeto. E além disso, esses protótipos ajudaram a reforçar a linha esportiva da marca, com o lançamento da segunda geração do RX-7, mais conhecida ali como UFC, que foi produzida entre 85 a 92. Mas a alegria da Mazda não durou muito tempo, e logo veio uma série de banhos de água fria. Em 86, os dois Mazda 757 abandonaram a corrida por problemas de transmissão. Em 87, os 767 e 767B tiveram o melhor resultado em nona posição e não conquistaram mais os pódios nesse período em outras provas. E para piorar, o consumo dos motores Wankel eram horríveis, e por mais que eram leves, não conseguiam nem chegar perto dos rivais, como o Porsche 956B, o Jaguar XJ-R9 e o C9 da Sauber Mercedes. E em 90 trouxeram um novo motor, o R26B, RB26, Nissan Skyline, marca japonesa, tá tudo em casa. Esse motor substituiu o antigo 13JM, recebendo uma potência absurda de 900 cavalos, mas também abandonaram a prova por problemas mecânicos. Então a Mazda tinha que fazer alguma coisa. Em 91, a FIA, que já regulamentava Le Mans na época, queria padronizar a prova como já era na Fórmula 1, já para a temporada de 92. E uma das formas de padronizar era com os motores, ou seja, nada de experimentos fora da caixinha. Então, se a Mazda queria entrar para a história com rotativo, teria que ser naquele ano. E foi então que a Mazda voltou para a oficina e trabalhou naquele motor como se não tivesse amanhã. E quando saíram da oficina, trouxeram ao mundo o 787B, e não imaginava o quão brutal aquele carro seria. Melhoraram a estabilidade, o consumo, as rotações e, nesse caso, para aumentar a eficiência e garantir que o carro chegasse ao final da prova, eles tiveram que diminuir a potência para 700 cavalos. E no dia da corrida, como a Mazda não estava nos padrões da FIA, foi lá para o final do pelotão junto com a Sauber, sendo guiado por um tal novato chamado Michael Schumacher. Porém, uma coisa que aconteceu e que ajudou bastante a Mazda é que mesmo com aquele carro laranja e verde, ninguém estava prestando atenção no que a marca japonesa estava fazendo na pista. O carro simplesmente não parava nos boxes. E depois de horas intensas, quando amanheceu, o 787B já estava em P2, apenas atrás de uma Sauber que já estava ameaçando parar. E poucas horas depois, o C11 da Mercedes teve que abandonar a corrida por problemas mecânicos. A Mazda já tinha deixado todas as rivais para trás, e de queixo caído, sem entender nada do que estava acontecendo. Então, ela cruzou a linha de chegada, entrando para a história em ser a primeira marca japonesa a vencer Le Mans, e que só iria vencer de novo lá em 2018 com a Toyota. E uma coisa que chamaria mais atenção depois daquilo tudo, o 787B, mesmo depois de correr por mais de 5.000 km sem parar, aquele motor rotativo poderia fazer aquilo tudo de novo, perdendo apenas 2% da sua durabilidade. E hoje, 35 anos depois, quando você olha para a trajetória da Mazda até ela chegar no 787B, você percebe que não é sobre quantidade de vitórias, mas sim a persistência em acreditar que vai dar certo. E isso me faz pensar uma coisa: quantas outras ideias incríveis já existiram, mas não tiveram tempo e espaço para continuar? Quantas outras inovações ficaram pelo caminho porque não se encaixaram no sistema? O 787B meio que simboliza tudo isso. Ele é a prova que nem sempre o que vence continua, mas com certeza marca e fica para sempre. E um carro que tinha tudo para ser lembrado como um dos carros mais lendários de todos os tempos,
mas não conseguiu, mesmo tendo o título de carro mais rápido do mundo. Foi o Jaguar XJ220. Se quiser saber mais sobre essa história, o vídeo já começou na sua tela.